Olá, pessoal do Entretanto. Aqui estamos para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, para falar de ciência política à luz do direito. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal. A gente precisa de vocês. E hoje nós vamos falar de processos e recursos. Tudo isso no Entretanto, eu já estou te esperando. A escritora e advogada Saile Bárbara Barreto está sendo processada por um magistrado lá de sua terra, Santa Catarina, porque o personagem de uma das obras da autora lembraria o juiz, esse magistrado. E ela já foi condenada a indenizar sua suposta vítima de difamação em nada módicos R$50 mil. E continua recorrendo para reverter esse prejuízo. Escritores, pessoal, poetas, humoristas, têm uma licença legal, não para matar, igual 007, nem para destruir reputações, mas desde que eles estejam escrevendo para entreter, divertir, humoristicamente, para informar ou para criticar tecnicamente, eles podem falar de coisas e pessoas da vida real. Isso vem lá da doutrina que sedimentou a construção do nosso Código Penal, lá em 1940. Essa doutrina vem emprestada do direito penal italiano, como vários institutos do nosso direito penal, e foi bastante solidificada aqui no Brasil por dois gênios, juristas geniais, Nelson Hungria e Edgar de Magalhães Noronha. Por isso, se o escriba, né, se o profissional das artes de literatura ou de jornalismo está criticando, informando, criticando fatos, informando fatos, ou produzindo humor, ou produzindo ficção, ele não está cometendo crime contra a honra, ele tampouco pode ser acusado de produzir danos morais em quem quer que seja. É isso o que foi assentado nos alicerces do nosso direito penal. Senão fica impossível produzir literatura. Senão fica impossível produzir jornalismo, poesia, peça de teatro, humor. Fica literalmente impossível. O humorista, então, e os livros dessa escritora advogada são causos engraçados da vida dela como advogada, o humorista, então, não vai conseguir trabalhar no Brasil, se for entendido de outra forma. Sempre foi entendido dessa forma. De repente, parou de ser. Coisas de um país em que xingar presidente é direito de expressão. Ofender magistrado é ato antidemocrático. Dicotômico, contraditório. É o adjetivo mais educado que eu vislumbro hoje para o Brasil. O livro da Saile é de humor. Ela conta causos verazes, apimentados por sua imaginação, modificados para não identificar os protagonistas das aventuras forenses que ela perpassou ao longo da carreira. Contos para serem engraçados. Nada disso era para ofender, assustar, gerar indenizações.
Eu vou lembrar aqui de 2 exemplos, não tão recentes assim, mas um deles bastante notório, o outro nem tanto. Escribas que, em um momento ou outro, foram quase criminalizados por seus escritos aqui no Brasil. O primeiro deles, o ex-PGR, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, lançou livro de memórias, e nesses livros ele narra, dentre outros casos, um desgosto. E por conta desse desgosto, ele certa vez pensou em matar a um ministro do STF. Tão logo seu livro chegou às bancas e livrarias com bom estardalhaço, porque o livro é ótimo em mostrar os bastidores do poder, Janot foi alvo de busca e apreensão. Tomaram sua arma de fogo e lhe foi imposta medida protetiva: se afastar do Supremo e de seus ministros, porque revelou uma vontade em um causo que contou. Outro foi um colega juiz, eu não vou citar o nome dele aqui, mas muita gente sabe do que ele sofreu. Em uma decisão, comentando a visão histórica, social, machista sobre a mulher, em um caso de violência doméstica que ele estava julgando, esse magistrado salientou que o gênero feminino sempre foi visto, ao longo da história, pelo amor de Deus, como a fonte da discórdia do lar doméstico, a origem das intrigas conjugais, desde Eva e ao longo dos tempos. Notem que ele disse isso tudo em evidentes e gritantes aspas literárias, aquelas aspas que não são escritas, mas são aspas, citando visão antiga sobre o universo feminino pelo retrovisor da história, como se deve fazer. Só que ele não foi tão claro assim para muito leitor apressado, ou que nem o leu. A decisão dele passou por um ou dois jornalistas mal intencionados e dispostos a esquentar matéria às custas dele, que acabou processado, alvo de passeatas, protestos, manifestações, etc. Isso porque formatou uma decisão literariamente mais rebuscada, com artifícios de narrativa que leitores de índice e de Instagram não compreendem, porque ele enriqueceu sua decisão com uma narrativa simbólica que referia a mulher oprimida de tempos antigos. Também foi punido porque produziu literatura. Os tempos estão muito estranhos, também do ponto de vista cultural. Eu, como juiz, professor e, sobretudo, escritor, aprendi uma coisa: seja claro, seja claríssimo com seu leitor. Não confia muito na perspicácia dele hoje em dia. Você vai ser mal interpretado. Você vai ser treslido. Não confia muito em aspa literária. Não confia muito em citação que não seja muito clara. Em um discurso ambíguo, indireto, em entrelinhas, intertextualidades. Poucos vão te entender. Meia dúzia de intelectuais vão te entender. E se algum deles for mal intencionado, os seus escritos serão deturpados. As suas falas vão ser deturpadas. Tome cuidado, escritor brasileiro, produtor de literatura no Brasil, seja literatura jurídica. Tome cuidado com edição, corte. Tira do contexto o seu pensamento.
tira do contexto as suas ideias. Nesses tempos de cortes, de pílulas para internet. Muito cuidado, escrever está perigoso. As taxas de fecundidade e natalidade estão caindo vertiginosamente, abruptamente, no mundo afora. Eu acho ótimo e todos também deveriam. Na China, todavia, se descobriu que se deveria conter a natalidade décadas atrás, quando aquele país alcançou um número de 1 bilhão de habitantes. E então criaram a lei do filho único, só um filho por casal. Se passasse disso por lá, haveria multas, taxas e até outras punições mais graves. Com o envelhecimento da população, hoje o governo chinês incentiva a fecundidade de seus cidadãos, faz o oposto, incentivando com isenção de impostos, inclusive licenças maternidade, remuneradas pré e pós-parto, coisa de primeiro mundo, onde a China sempre quis estar. Com a automação dos serviços e com a tecnologia controlando todos os serviços, estão sumindo os postos de trabalho. Já não tem mais emprego suficiente para os jovens que saem das escolas, ao menos na América Latina e na Ásia. Mas esse fenômeno já chegou aos Estados Unidos. Esse pessoal vai passar fome sem emprego, porque as previdências sociais dos países, quando elas existem, estão quebrando por conta da longevidade da vida média das pessoas só aumentando. Só aumenta a idade média das pessoas, graças à medicina e, de novo, à tecnologia. E é isso. O problema também passa a ser previdenciário, mas em outro sentido. Com poucos nascimentos, há menos jovens trabalhando e contribuindo para o INSS no Brasil. Mas esses jovens em menor número, vão sustentar mais idosos, que morrem cada vez mais tarde e morrem na inatividade remunerada. Por esse ângulo, a baixa natalidade é um problemão. Mas se você levar em conta que não adianta ter jovens sem haver empregos para eles e, portanto, contribuição previdenciária, dá no mesmo. No Brasil, há quedas vertiginosas de fertilidade e natalidade, principalmente no Nordeste. Não porque as nordestinas tenham parado de fazer filhos, mas porque suas vastas proles não existem mais como antes. Era comum uma mulher dar à luz lá a 4, 5 filhos por família. Gente que eu e você vamos ajudar a alimentar e cuidar. E talvez educar e prender. Porque hoje em dia a mãe não dá conta sozinha de tanto filho junto. Principalmente em escadinha. Como os tempos são outros, as valorosas mulheres nordestinas puseram a cabeça no lugar, estão tendo, em média, o mesmo número de filhos que as paulistas e as mineiras. Estudiosos e pesquisadores informam que as pandemias ou epidemias de Zika, chikungunya e Covid diminuíram muito a fertilidade das brasileiras em geral, o que é concebível. Estava perigoso frequentar hospitais, sempre lotados e infectados por aquela época. Os governos federais que se sucederam ao longo das últimas décadas também incentivaram muito o controle da natalidade com gravidez responsável e uso gratuito ou muito barato de
contraceptivos. É até aí que chegou a legislação brasileira, pessoal. Incentivar o controle da natalidade, incentivar a gravidez responsável. A gravidez, por exemplo, depois da formatura em curso superior da mulher, depois do casamento, do vínculo conjugal consolidado, depois que essa mulher esteja firme no mercado de trabalho. Gravidez, quando se quer e se pode engravidar. Há necessidade, todavia, de ações positivas e políticas um pouquinho mais enérgicas, mas, é claro, sem sair do tom da legalidade, sem afetar de maneira compulsória o discernimento da mulher, porque, afinal de contas, o corpo é dela, mas a sociedade é nossa. E nós temos que nos precatar, e graças a Deus estamos nos prevenindo, estão nascendo menos bebês no Brasil, com ou sem intromissão do Estado brasileiro, e isso a curto e médio prazo já é muito bom, mas é possível ao governo fazer um pouco mais, sem, todavia, invadir os perigosos limites da constitucionalidade. Não é o bastante que o governo brasileiro está fazendo, é possível fazer mais, mas perigoso fazer demais. Um presidente do Peru, Alberto Fujimori, foi processado, condenado e preso pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, porque criou políticas de natalidade em seu país e durante o seu governo, que vinham de isenções tributárias a pesadas multas e limitação de acesso à saúde pública para as peruanas que teimassem em ter mais de 2 filhos. Ele também criou uma política de parir e colar, ligando trompas de mães pobres após a primeira ou a segunda gestação delas. De graça, claro, um benefício ok, mas compulsório. Não ok. Não deu certo. Com poucos bebês nascendo, há mais vagas nas escolas fundamentais e maternais da rede pública e privada. Dá para investir e melhorar a qualidade do ensino básico por atacado. Há mais trabalho disponível, menos desempregados, e os recursos naturais do nosso planeta vão agradecer. Pensem nisso. Quanto à questão previdenciária, nós vamos ter que aprender a trabalhar até morrer, dentro de 1 ou 2 décadas, com ou sem baixa fertilidade. As previdências do Brasil e do mundo, no molde que elas foram planejadas e vêm sendo realizadas, elas vão quebrar. As pessoas estão morrendo cada vez mais velhas e está nascendo menos gente. Se nascesse mais gente, elas iam quebrar também, por causa da longevidade das pessoas. A tendência no mundo é se trabalhar cada vez mais, é retardar a aposentadoria cada vez mais. E essa aposentadoria ser cada vez mais módica, cada vez menos integral. A aposentadoria ser um valor cada vez mais simbólico. Evidente que com o Estado eficiente, fornecendo medicação de graça, hospital de graça, de boa qualidade, transporte coletivo de graça, para o idoso e para a idosa. Essa é a tendência da previdência social no Brasil e no mundo dentro de algumas décadas. E a baixa natalidade
não vai modificar isso. Ou seja, previdências quebradas em muito pouco tempo, no Brasil e no mundo. Pessoal, para terminar, um dito pelo não dito do Fernando Sabino: tudo dá certo no final. Se não deu certo, é porque não chegou o final ainda. Fiquem todos com Deus. Dê o seu like, se inscreva no canal, manifeste a sua opinião. Ela é muito importante para nós.